Pare de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo interior, pensando que às vezes não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Não pare, você tem um valor. Deus olhou para você e te amou desde o ventre da tua mãe. Bendita seja a tua existência. Meus queridos e amados, uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde. Quero meditar junto com todos aqui apenas em 2 versículos da palavra de Deus, no capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Glorificado seja o nome do Altíssimo. Por que são poucos os que encontram a porta estreita? Porque aquele que quer entrar pela porta estreita, a primeira coisa que ele tem que fazer é renunciar às coisas desse mundo. A Bíblia diz que quem está no mundo é impossível agradar a Deus. De maneira nenhuma agrada a Deus. E não é fácil renunciar o prazer do pecado. As pessoas se deleitam no pecado e não vão querer renunciar. É por isso que são poucos os que encontram a porta estreita. Somente aqueles que temem a Deus, somente aqueles que entregam a sua vida nas mãos de Deus. Somente aqueles que não têm a sua vida como preciosa. A palavra de Deus diz que aquele que quiser achar a sua vida tem que perder. Tem que renunciar a todas essas coisas. No livro de Lucas, a palavra de Deus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, meu amado, não é fácil. Muitos estão procurando a porta estreita, estão dentro, um passo da porta estreita, mas estão na porta larga. Estão entrando pela porta larga, porque quer fazer parte da porta estreita, mas não renuncia. Continua da mesma maneira, ou seja, um pé na igreja e outro pé no mundo. E dessa maneira não vai agradar a Deus. E aqui no versículo 14 fala: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. E larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, mas são muitos os que entram por ela. Por quê? Porque lá o caminho é espaçoso, o caminho é colorido, mas por trás de tudo isso a água obscura, que leva à morte e à morte eterna. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos refletir e entender que isso, que momentos de prazeres não levam a lugar nenhum, e sim levam a um lugar que conduz à morte, ou seja, à morte eterna, uma vida de sofrimento para toda a eternidade sem Deus. Então, meus amados, pensa bem, raciocina, não compensa. É melhor você sofrer as aflições por estar em Cristo, que a palavra de Deus diz que aqueles que querem andar nos caminhos do Senhor sofrerão muitas perseguições, muitas aflições, porque dentro de cada pessoa existe duas batalhas. É a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne, ou seja, a carne querendo as coisas da carne e o espírito querendo as coisas do espírito. E só vai vencer aquele que der lugar às coisas do espírito. Aí esse vencerá, e quando partir daqui, vai morar com Deus na cidade adornada, construída de ouro e cristal e todo tipo de pedras preciosas para os seus amados. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a nós. E a palavra de Deus foi meditada no capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14. Deus tenha misericórdia de nós.